Vamos ver o que está acontecendo então nessa guerra surda entre PT e partidos do Centrão por cargos na máquina pública. A briga por influência deixou quase 2/3 da secretaria sem gestão, 2 meses depois do começo do governo. Reportagem de Tainá Farfan. Das 184 secretarias que existem hoje nos ministérios da terceira gestão Lula, 58 seguem vazias. A maioria à espera da resolução de disputas políticas entre partidos da base aliada e o Centrão. Ao menos outras 100 diretorias e departamentos abaixo disso estão sem um responsável nomeado. Os dados são de um levantamento feito pela consultoria Ética e Inteligência Política, obtido pela CNN. O governo se depara com a necessidade de abrigar indicações de legendas que participaram da coalizão que ajudou a eleger Lula no segundo turno e que depois votaram a favor da aprovação de medidas de interesse do governo, como a PEC da transição ou a reeleição de Rodrigo Pacheco no Senado. Assim, as nomeações para secretarias executivas e outros órgãos dentro da esplanada seguem reservadas para o varejo político, à espera de que Lula e o PT consigam conciliar a própria vontade com o apetite do Congresso. As nomeações de segundo escalão ainda não foram feitas em sua totalidade, porque alguns acordos políticos ainda não estão maduros o suficiente. Tendo em vista que as comissões permanentes, tanto da Câmara quanto do Senado, ainda não avançaram, ainda não há uma sinalização clara de quais partidos ficarão com a presidência das comissões, CCJ, CAI, lá no Senado, a gente consegue perceber que os partidos ainda não obtiveram um acordo para poder fazer cada um a sua respectiva indicação. Segundo apurou a CNN, os nomes escolhidos para ocupar esses postos precisam passar por um crivo que investigue eventuais problemas legais dos indicados. A averiguação, que antigamente se restringia à busca por possíveis desvios de conduta, agora inclui também a avaliação da presença em redes sociais, para a checagem de preferências políticas dos candidatos. O exemplo mais gritante é o do Ministério das Relações Exteriores, onde nenhuma das 10 secretarias teve a nomeação publicada no Diário Oficial. No Ministério de Ciência e Tecnologia, as 4 secretarias existentes também estão vagas. O Ministério de Minas e Energia, comandado por Alexandre Silveira, do PSD, e o dos Transportes, de Renan Filho, do MDB, seguem sem secretários executivos nomeados, travando a liberação de verbas e o andamento de projetos. De fato, a ausência de um secretário executivo no ministério mostra realmente que a dificuldade de se executar alguma coisa dentro do ministério acontece, existe. No Ministério do Meio Ambiente, Marina Silva nomeou até aqui somente uma das 7 secretarias possíveis, aquela responsável pelos povos e comunidades tradicionais. Órgãos que cuidam de temas como biodiversidade, mudança do clima, desmatamento e bioeconomia seguem acéfalos. A espera do governo nas nomeações contrasta com a diretriz já dada pelo próprio Lula. Durante a primeira reunião do Conselho Político do governo, no começo de fevereiro, o presidente cobrou de seus ministros a liberação das indicações para os cargos de segundo escalão. Daniel Rittner, o que está acontecendo? William, evidentemente, tem uma queda de braço ali entre PT e os partidos da base ali, MDB, PSD, União, algumas pastas até do PSB, em que não encontram ali um diálogo muito bom para identificar quem pode e quem não pode assumir. E uma acusação, entre aspas, aqui nos bastidores, que tem ocorrido muito, que é de tal secretário, tal nome apontado pelo ministro como a pessoa ideal para ocupar esse posto, pode subitamente ser acusada de bolsonarista. O que significa ser bolsonarista? Às vezes, como é o caso de Bruno Eustáquio, que foi escolhido por Alexandre Silveira para ser secretário executivo do Ministério de Minas e Energia, ser bolsonarista significa apenas ter trabalhado na gestão Jair Bolsonaro em cargos de médio alto escalão. Bruno Eustáquio, por exemplo, é servidor de carreira, analista da carreira de infraestrutura, foi secretário executivo de 2 pastas no governo Bolsonaro, mas, acima de tudo, um técnico. Aí não pode, foi do governo Bolsonaro. Deixa eu ver o seguinte, isso não é um governo de frente ampla?
Para eleger era, para governar tá difícil. O que aconteceu? A fórmula que eles adotaram, o PT tem essa questão hegemônica, de querer ser sempre o partido hegemônico. Já era assim no campo da esquerda, né? Ao travar ali o avanço de outras legendas, outras lideranças na esquerda, e quando juntou com o centro, com a direita, isso se potencializa. Na distribuição de poder, é interessante a gente notar, o PT permitiu que a tal frente ampla ocupasse alguns espaços de poder, mas não os espaços centrais. Os principais espaços, o núcleo decisório do governo, e aqui leia-se, basicamente, Palácio do Planalto, ocupado por, vamos lá, Márcio Macedo, tesoureiro da campanha petista histórico, Paulo Pimenta, deputado federal do PT, Alexandre Padilha, PT, Rui Costa, PT, Lula, PT. As 4 principais pastas do Palácio do Planalto não foram possíveis ser acessadas pelos partidos do centro. O que sobrou para os partidos do centro? Sobraram, e por isso está dando muito problema também, sobraram ali as áreas com grana. Então, logo, é possível a gente ter a leitura, além da leitura do Daniel, que a disputa é pela grana, é pelo dinheiro, transportes, Minas Energia, área energética que está dando uma grande briga, porque é por onde circula mais dinheiro. O que sobrou para tal frente ampla ou para o Centrão foram ministérios exclusivamente pagadores de emendas, que tem muita relação com o Congresso Nacional e ministérios com muito dinheiro. Então, mas o PT não aceita, porque onde tem dinheiro tem poder, né? Então, evidentemente, não foi o Ministério de Porteira fechado. Não, certamente que não, William. E essa questão que o Daniel levantava da caça aos bolsonaristas, o Lula admitiu isso publicamente recentemente num evento. Rui Costa estava presente e ele disse, é atribuição do Rui Costa limpar os nossos ministérios dos bolsonaristas. Então, isso se tornou uma política de governo e tem atrapalhado muito, e é muito semelhante ao que fazia Jair Bolsonaro. A despetização. A despetização, exatamente. Então, isso atrapalha muito. Eu tenho ouvido muito no setor privado que tem várias coisas acontecendo, porque os empresários estão muito preocupados com essa dificuldade do governo de ocupar esses cargos de segundo escalão, porque fica muita coisa travada. Então, o que eles apontam é que o PT, por ter passado tanto tempo fora do poder, o Lula na cadeia, todos os problemas que o partido enfrentou, ele perdeu muitos quadros. Então, muita gente se resolveu na iniciativa privada, está trabalhando com consultoria, enfim, fazendo outras coisas. Então, ele efetivamente tem dificuldade de encontrar pessoas para ocupar esses lugares. E nessa relação com os outros partidos, tem essas questões, uma desconfiança imensa de quem vem, se tá do lado deles ou não. Deixa eu seguir. Claro, Daniel, a palavra é sua, mas só para ajudar você no teu raciocínio, que eu vou fazer referência ao que você disse na sua primeira intervenção. Qual é o critério para definir quem é bolsonarista? Então, você vê que em alguns casos, como o que eu mencionei, o critério pode ser tão simples quanto ter trabalhado, quanto ter exercido um posto importante no governo Bolsonaro, independentemente de ser técnico ou não. Eu só queria chamar atenção para um ponto que a Raquel começava a ressaltar, que é assim, quando a gente fala que jornalistas políticos falando de ocupação de cargos de segundo escalão, parece que tudo se resume a uma briga político-partidária. O PT provocando o Centrão provocando o PT, e isso tem um impacto no setor produtivo e para as empresas. Então, eu queria destacar alguns casos que são super importantes. A gente não tem nomeados até agora secretários de áreas super importantes. Aviação civil, rodovias, o secretário de Minas e Energia que nós mencionamos, saneamento, habitação. O que isso provoca? Dá alguns exemplos. Existe uma revisão do marco legal de saneamento hoje. Essa discussão é feita pelo Ministério das Cidades, mas o secretário de saneamento não foi nomeado. Então, essa discussão está lá na Casa Civil e dentro da Casa Civil somente. É só a Casa Civil que tem feito a interlocução com as empresas de saneamento, privadas ou públicas, enquanto se discute uma revisão do marco legal. Uma empresa que quer, por exemplo, emitir debêntures, que é, enfim, uma dívida com isenção do imposto de renda, é um mecanismo muito usado pelas companhias privadas hoje, porque significa financiamento via mercado de capitais. Quem assina essas portarias dando incentivo fiscal são os secretários executivos. Se não tem secretário executivo, não sai a portaria.
E só para lembrar um último caso, o Ministério dos Transportes, graças à PEC aprovada no fim do ano passado, tem um orçamento de 4 vezes o orçamento que tinha em 2022. Quem executa é o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, que também está sem diretor-geral. Então, tudo isso emperra a máquina, isso atinge a vida do setor produtivo, não é uma mera briga político-partidária. Quem está pensando isso no PT? Bom, quando eu estive lá em Brasília a última vez, há 2, 3 semanas, ouvi que o PT, a Gleisi que lidera esse movimento, que a Gleisi acabou ficando conhecida ali de apresentar, de chegar, quando falava que precisava falar com o Padilha ou com o Lula, já sabiam que era para a distribuição de cargos. Eu notei algo muito interessante, William, que em muitas situações, mesmo em ministérios do PT, tem gente que o ministro não queria, ou conheceu ali. Você imagina um secretário ali, um número 2 ou um número 3, que você conheceu, que você foi obrigado a receber. E mesmo na divisão, isso é uma outra leitura que eu tenho feito bastante, mesmo na divisão de cargos do PT, a gente precisa considerar que tem mais várias facções e vários grupos internos se digladiando também. Mas isso é tradicional no PT. Isso é tradicional, mas essa briga interna do PT resultou na formação e ainda resulta nisso tudo que nós estamos dizendo. Porque se há uma briga entre Centrão e PT por vários ministérios, há uma briga dentro do PT, houve já, por vários ministérios também. E na composição de ministérios ocupados pelo PT, reflete essa disputa interna. Ou seja, na hora de distribuir o governo, além de pensar Centrão, além de pensar Frente Ampla, os 17 partidos que compõem essa aliança, tem que pensar também, as 6, 7, 8 tendências internas dentro do PT. Eu vejo essa disputa, de uma maneira geral, por aspectos políticos, bolsonaristas, não bolsonaristas, teve lavajatista, né? Lavajatistas também foram ceifados, né? Tiveram nomeações, inclusive técnicos respeitados lá na área da saúde, tem uma divisão política, sim, uma régua política, mas eu vejo muito a questão do dinheiro, porque dinheiro é poder em Brasília, em país. Se você tem acesso a um caixa como o do DENIT, ou se você tem a Petrobras na mão, ou se você tem Itaipu na mão, então, você tem Caio, poder. Então, esse ponto que você tá chamando a atenção, Caio, desculpe te cortar, William, só para complementar o Caio, que é o seguinte, a gente está falando aqui de secretarias de ministérios, mas tem um outro ponto que vai exatamente na direção que o Caio estava nos apontando, que são as estatais. Hoje, checando cargo por cargo ali, nós temos 587 cargos de diretoria executiva ou vagas em conselhos de administração das estatais que hoje precisam submeter ao crivo as regras da lei das estatais de 2016. Se essa lei for flexibilizada, como já aconteceu na Câmara e está dependendo de aprovação agora no Senado, é esse o escopo, é esse o universo de cargos que a gente teria à disposição de indicações políticas. E aí, acho que a tese que eu venho defendendo desde o início, não se trata tanto de discutir Aloysio Mercadante no BNDES ou Jean Paul Prats na Petrobras. São cargos, são diretorias ali de 6 companhias docas, cargos na CBTU, nos Correios, nos bancos públicos. Esses cargos são visadíssimos pelo Centrão. Raquel? Era o ponto que eu queria levantar, William, porque tem... a lei está... Engraçado no Brasil isso, né? Mas a lei está atrapalhando. O entendimento político. Exatamente, a lei está atrapalhando, então eles estão com esse problema desde a transição. E há uma grande irritação com a lei das estatais, porque aí eles não conseguem, muita gente vinculada aos partidos, à direção partidária, que fez campanha. Essas pessoas estão esperando, estão numa fila ali para ser nomeadas e a lei fica atrapalhando essas indicações. Eles não conseguem também indicar outras pessoas, ficam na espera da mudança da lei. Mas aí a gente tem a lei atrapalhando a todos, certo? Agora, a apuração que vocês trouxeram, o Daniel, você e o Caio, indica que é uma disputa política muito forte e ela tem como uma das raízes, a raiz que explica essa disputa política, é a profunda desconfiança do PT em ter, digamos, que trabalhar com quem ele considera que é contrário ao seu projeto político, seja lá o que for. Qual é a pretensão do PT, então? Se, por exemplo, no Ministério de Minas e Energia, que é um ministério crucial para qualquer economia,
A energia está na base de qualquer economia moderna, em todos os seus aspectos. Administra alguns dos recursos mais importantes que se pode imaginar para ver uma economia trabalhando. Qual é a pretensão, então? Põe um ministro que não é do PT de fachada, mas ocupa embaixo do ministro o que seja o que o PT considera adequado? Essa é a engenharia que está sendo feita e está sendo feita caso a caso. Você veja que a primeira lista do governo para o Conselho de Administração da Petrobras, ela havia ali indicações do PT, que houve um incômodo grande, incômodo não, houve uma insatisfação muito grande por parte do Centrão, basicamente União Brasil e PSD, e essa lista precisou ser refeita, tirando 2 ou 3 personagens ali ligados ao PT, o economista Eduardo Moreira, o presidente da Fiesp, e a Suzana, que eu não me lembro o sobrenome dela. Suzana Kahn. Isso, e aí a inclusão de 4 nomes ligados ao Partido dos Trabalhadores, ligados ao Centrão. Então é caso a caso. Eu acho que a justificativa da lei das estatais é uma justificativa que tem falhas. A lei das estatais é de 2016. Você teve o governo Temer. O governo Temer talvez tenha sido, mais do que agora, o que mais abriu o governo para os partidos. Porque tinha aquele receio das denúncias da Lava Jato. Era o Ministério de Deputados e Senadores, todos praticamente, né? Praticamente todos os ministros eram parlamentares. E passou. E sobreviveu, né? Sobreviveu a 2 denúncias, abriu o governo, mas com a lei das estatais. O mesmo governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro ficou 4 anos aos trancos e barrancos ali, entregou orçamento secreto, ok, fez um acordo de governabilidade sob a égide da lei das estatais. Eu penso que talvez a justificativa que o PT usa para a lei das estatais é uma justificativa, né? Claro que atrapalha, claro, sem dúvida, porque você restringe a possibilidade de acesso. Mas nós tivemos 2 presidentes da República que sobreviveram com a lei das estatais. Mas aí, Caio, a gente está falando a mesma coisa. Porque no governo Temer, a despeito de ser um governo de políticos e até pelo trauma que vinha da Operação Lava Jato, pela instalação da lei das estatais, os dirigentes que assumiram, né, vamos lembrar aí o Ivan Monteiro na Petrobras, o Wilson na Eletrobras, eles vinham com uma carta branca para indicar técnicos. Então, eles tinham e eles usavam a lei das estatais como escudo para afastar os políticos. O que o PT está querendo é reverter esse processo. Isso já começou no finzinho do governo Jair Bolsonaro. Então, ele quer mudar o processo, ele quer colocar outras pessoas de outro perfil e aí a lei está atrapalhando ele fazer o tipo de política que ele acha que tem que fazer. E o Lula já disse isso muito claramente, que ele acha que a lei precisa mudar, que senão é uma criminalização da política. Ele falou, inclusive, isso por escrito ao Supremo Tribunal Federal. Mas, seguindo o teu raciocínio, Raquel, o problema é mais complicado ainda do que os obstáculos que uma lei como essa das estatais oferece hoje, os obstáculos que ela impõe. Sim, ela é de fundo. Ok, ela é de fundo. Ela impõe obstáculos, você não nomeia qualquer um. Mas o que me parece mais abrangente é que, para o PT, pelo relato, pela apuração, pela reportagem que nós publicamos, não está tão preocupado se o perfil é mais técnico ou político, está preocupado se é dele. Exatamente. Qualquer que seja o perfil. Nesse caso, então, a próxima pergunta é, Daniel, qual vai ser a resposta do Centrão? Só tem profissional ali? Só ponderando uma dificuldade também que esses ministros, muitos do Centrão, nem sei se é o caso de chamar de Centrão exatamente, porque você tem de tudo ali, tem até ministério do PSB, de centro-esquerda ou do MDB, que não foram devidamente preenchidos ainda nas secretarias. Mas acho que assim, só um fator para ponderar um pouquinho é que o governo teve um erro de partida que foi escolher e anunciar seus ministros muito em cima da hora. Teve ministro comunicado da função que ia exercer na última semana do ano, de 2022. E com expectativa, Alexandre Silveira, por exemplo, que está em Minas Energia, tinha a sinalização e a expectativa de assumir transportes. Márcio França acabou indo para portos e aeroportos, tinha expectativa de ir para cidades ou para turismo. Então, claro que quando o ministro chega de última hora ali, ele não teve muitas conversas prévias para sondar outras pessoas e para ter uma equipe ali, né? Agora, estamos em 2 de março, já se passaram 60 dias. Eu já cobri aqui 6, 7 governos diferentes, Caio, Raquel também, eu não me lembro de nenhum governo chegar ao dia 2 de março com 1/3 das secretarias
desocupadas. Não, e um governo que ganhou a eleição no final de outubro, né? E começou a governar no final de outubro com a PEC da transição. E tem uma estratégia da articulação política do Alexandre Padilha que ajudou isso também. Eles seguraram os cargos em janeiro, aguardando a eleição da mesa. Né? E esperou passar a eleição da mesa, principalmente no Senado, para ver se o Pacheco ganharia, para começar a distribuir. Mas eu também acho assim, 2 meses, na verdade Então, 4. E será, Caio? Na verdade, voltando aí o ponto de Dani. segurar os cargos até a eleição da mesa. Não é uma apuração, é uma pergunta mesmo para você. Será que estão segurando alguns cargos à espera de um cenário mais claro da CPI que vem por aí, de 8 de janeiro? Não, eu acho que estão segurando alguns cargos à espera da reforma tributária. Eu ouvi isso de mais de um ministro, que existe uma expectativa de ver qual que vai ser o posicionamento dos partidos, o tamanho da amplitude do apoio que eles vão ter e que os cargos entrariam na negociação. Nós estamos dispostos a ceder cargos mediante o apoio para a reforma tributária. Só que vai ficando difícil de funcionar a máquina pública dessa forma, né? À espera de cada votação. Eu acho que cria um emaranhado político que ninguém mais desfaz. Porque a reforma tributária em si vai jogar mesmo grupos do próprio centrão um contra o outro. É inevitável. Nós estamos falando de setores com interesses antagônicos, que até aí é par do jogo. Se os cargos forem usados nisso, eles vão ter então, que disputar dentro do centrão quem pega qual cargo em qual lugar para aprovar que pedaço da reforma tributária. Se essa ideia está realmente sendo discutida, ela é maluca. Agora, o que o Arthur Lira acha disso? Bom, o Arthur tem o que eles chamam lá no governo mesmo de consórcio Lira. Né, que é interessante, né? Arthur Lira é um sujeito do PP, foi base do Bolsonaro, mas ele, quando apresenta as reivindicações, ele apresenta como um grupo, é como se fosse um partido, é um grupo político do qual integram diversos partidos. Consórcio. É um consórcio, né? Consórcio do Arthur. Eu ouvi essa expressão dentro do Palácio do Planalto, agora no começo de fevereiro. E há algumas reivindicações que o Arthur mesmo pede diretamente, pelo que eu ouvi, e há outras reivindicações que os aliados ele consegue, por exemplo, o Elmar Nascimento, e consegue. O Arthur Lira, até onde sei, eles têm muito esses interesses ali em estatais e órgãos do Nordeste, por exemplo, a Codevasf. Tradicional nesses grupos políticos. Sim, ele é do Nordeste, o Elmar Nascimento é baiano, é do Nordeste também, você tem outras lideranças ali. E tem conseguido. Acho que está tocando a vida. Uma das principais reivindicações, nem dizia-se respeito a cargo, nós trouxemos na CNN também, era a de pagar os deputados novatos. Os deputados novatos foram eleitos, não fizeram indicações de emendas parlamentares no ano passado, porque não eram deputados, chegaram ao Congresso. O Arthur Lira pediu, pelo que me disseram, que fossem pagos 13 milhões de emendas para cada um. Ou seja, tira as emendas dos anteriores e paga os novatos, e isso foi feito. Mas eu tinha como pano de fundo justamente o finzinho do que a Raquel falou agora há pouco, paralisação da máquina pública. Tem alguém preocupado a sério com isso no meio dessas negociações políticas, Daniel? Parece que está em plano secundário. Sabe quem eu sinto que verdadeiramente está preocupado, William? Hoje, até numa cerimônia, uma solenidade aqui do dia a dia em Brasília, estive hoje pela manhã e estava conversando com um secretário substituto. O que é o secretário substituto? Justamente essas vagas todas que a gente comentou aqui, 1/3 das secretarias que estão desocupadas, elas não podem ficar formalmente desocupadas, elas têm que ter um interino ou, como se diz formalmente, um substituto temporário para aquela função. E estava abordando justamente isso com essa pessoa. E aí, como que está a rotina? Assina, não assina? A resposta é sempre a mesma. Ninguém tem coragem de assinar nada, seja porque não conhece o ministro que acabou de chegar, seja porque não sabe se vai estar naquele cargo na semana seguinte e não sabe quem vai indicar. E ainda por cima você tem o que a gente costuma chamar aqui de apagão das canetas, que é a responsabilização muito forte por parte dos órgãos de controle, TCU, Ministério Público, sobre decisões tomadas por servidores, que podem gerar responsabilização futura. Essa pessoa não quer colocar o CPF de jeito nenhum. Então o que ela faz? Minha caneta aqui não assina nada. É exatamente a expressão que me veio à cabeça ouvindo você falar agora. O apagão das canetas se refere a um fenômeno na política brasileira que foi de uma grande leniência em relação à postura, atuação, conduta do agente público, do funcionário público, até
o que gente bem intencionada descreve como uma tal opressão, porque vai no CPF dele. 5 anos depois, uma decisão que ele toma. E o apagão das canetas significa, no fundo, paralisação decisória. Agora nós estamos entrando numa lei da política famosa, a lei das consequências não intencionais. O PT advoca para si a prerrogativa de nomear até o segundo escalão e provoca um apagão das canetas? Sim, sim, por diversos motivos, né? Só que a gente já elencou, nós já elencamos aqui questões políticas, bolsonarismo, lavajatismo, já elencamos questões econômicas, ministérios com muito dinheiro são mais disputados, muita gente para ocupar pouco cargo, lei das estatais, hegemonia do PT. Então tem vários fatores. Aparentemente, o PT cuidou logo no começo de resolver o principal para ele, ocupando o núcleo do poder decisório. O núcleo do poder decisório significa Palácio do Planalto. E a partir daí ir administrando os demais, a chegada dos demais aliados. É isso que está acontecendo. Por último, para a gente encerrar essa parte aqui da nossa roda, Daniel, há um horizonte de tempo que se possa identificar quando se imagina que todos esses entraves que o Caio acabou de mencionar, sobretudo o político, tem um horizonte com o qual a gente possa imaginar que a máquina funcione? William, se você estivesse me fazendo essa pergunta no dia 10, no dia 20 de janeiro, e me perguntasse até o dia 2 de março, o primeiro 2 de março, isso estaria resolvido, acho que qualquer um de nós responderia que certamente sim. Já vimos. Eu coloco como prazo horizonte a distribuição das comissões no Congresso, que está prevista sem ser para a próxima semana. Antes era a eleição das mesas, agora são as comissões. Vai mudando, frente ampla. Mas ali tem um jogo muito forte de interesses dos partidos também. Não é do mesmo pote do jogo de interesses dos partidos da Esplanada para ocupar postos no Executivo, mas como o Legislativo ganhou muita proeminência de 2015 para cá, principalmente, com orçamento positivo, por aí vai, está sendo observado como um divisor de águas possível, tá, William? De que a máquina possa, de fato, estamos especulando. O que eu acho que nós trabalhar. vamos perceber daqui a alguns meses é o impacto real disso. Porque vai ter um monte de coisa, um monte de programas, um monte de obras, esse dinheiro todo que eles liberaram na PEC de transição e um monte de programa que eles estão aprovando que simplesmente não vão conseguir ser implementados, porque vai faltar gente.